Vamos falar hoje sobre o tema sugerido pela Karen, em que ela pede para que a gente fale sobre família, sobre relações familiares e, mais especificamente, sobre o aparecimento de um sintoma na família. E aí, eu queria começar primeiro dizendo que eu vou falar sobre sintoma no sentido psicanalítico. E o que significa sintoma para a psicanálise? Significa um conflito psíquico inconsciente que vai aparecer de determinada forma, seja na gente, seja no grupo familiar. Exemplos de sintomas que podem aparecer em um membro da família, mas que podem ser relacionados à dinâmica familiar, às relações familiares. Uso de álcool, uso de drogas, comportamentos agressivos, dificuldades de aprendizagem, comportamento de afronta. Esses são só alguns exemplos, tá? Por que aparecem os sintomas? É difícil da gente dizer exatamente, mas alguns exemplos, e que eu percebo aqui no consultório inclusive, estão relacionados à dificuldade de comunicação entre os pais e os filhos, seja porque há uma dificuldade de se falar sobre alguns temas, como por exemplo sobre sexo, sobre drogas, ou sobre o que está acontecendo na vida dos filhos, seja porque há uma diferença aí de gerações e há conflitos geracionais. Pode ser também por conta de uma dificuldade dos pais de imporem limites, também por conta de uma dificuldade dos pais de se colocarem no lugar dos filhos, de se aproximarem deles. Então, há vários motivos. Esses são só alguns exemplos. A família é um espaço de transmissão psíquico e é um espaço de transmissão psíquico transgeracional. Então, são transmitidos valores, conceitos de geração para geração. Isso é muito interessante da gente saber. São transmitidos mitos. Então, por exemplo, nós somos uma família de pessoas muito trabalhadoras, somos uma família de homens fortes. Então, essas ideias, esses conceitos vão sendo transmitidos muitas vezes de geração para geração. Esses mitos, esses conceitos, eles podem ser ditos, mas há conceitos que não são ditos, que são velados, que são transmitidos transgeracionalmente, mas que são velados, são mantidos como segredos. E eles estão relacionados ao quê? A situações muitas vezes de vergonha e a situações de muita dificuldade. Vergonha. Se houve uma traição de alguém, se há um filho de um outro casamento, são exemplos, tá? Situações difíceis, um luto que não foi elaborado, uma perda financeira que não foi elaborada, uma falência, por exemplo. Então, a gente está dizendo que há situações, há conceitos, valores, ideias, imagens que são transmitidas diretamente de geração para geração, que são ditas, são faladas, são veiculadas na geração e que muitas vezes não tem muita explicação de onde vem, por exemplo, essa de somos uma família de homens fortes. E há conceitos que são transmitidos de forma velada, mas que estão presentes ali na família. Esses conceitos que são transmitidos de forma velada, esses segredos que circulam pela família, eles podem, em alguma das gerações, construir um sintoma, gerar o aparecimento de um sintoma. Muitas vezes também é transmitida de forma inconsciente um desejo dos pais ou de algum dos pais de que o filho seja o que ele não foi ou que dê continuidade ao que ele é. Então, vamos pensar num exemplo aqui. O pai ou a mãe são médicos de sucesso e aí querem que o filho também seja um médico e que também seja um médico de sucesso. E transmitem isso de uma forma velada para ele, muitas vezes de uma forma dita, outras vezes de uma forma velada. E esse jovem, ele fica aprisionado nesse desejo dos pais sem conseguir buscar o desejo dele, sem conseguir ser ele mesmo. Essa situação pode gerar um sintoma, pode gerar, por exemplo, uma depressão nesse jovem. Olha só, o filme Cisne Negro, por exemplo, pode fazer a gente pensar sobre esse exemplo que eu acabei de dar. É uma mãe, que a gente no filme fica em dúvida se existe ou se é uma produção imaginativa da personagem principal, mas é uma mãe que de qualquer forma está ali internalizada, né, pela personagem e que deseja muito que ela seja uma bailarina, que seja a primeira bailarina, que atue na peça, né, de balé
em que ela ocupa a personagem principal. E a menina é uma menina esquizofrênica. E há também situações em que um membro da família é eleito inconscientemente. Nós não estamos falando de uma escolha consciente, deliberada, estamos falando de conteúdos que são veiculados na família de forma inconsciente. Então, ela é eleita ali inconscientemente para ser o membro que representa a patologia da família, que representa e que detém a patologia da família. Então, qual é o benefício disso? Para que a família faz isso inconscientemente? Para que, em se elegendo uma pessoa que detém ali então toda a patologia, que os outros fiquem na posição de sãos, de saudáveis, como se nada tivesse a ver com o que está acontecendo ali com aquela pessoa. Uma terapia de família ajuda no entendimento de todas essas questões do sintoma, do que está acontecendo na relação, do que está sendo aí veiculado inconscientemente. Então, ajuda a entender os papéis de cada um. É super importante uma terapia de família em alguns casos, em que há assim, um sintoma significativo, para que seja esclarecido o que está acontecendo, para que daí essa família possa ficar se relacionando de um jeito mais saudável. E o objetivo da terapia de família não é o de julgar ninguém, do ver quem está certo, quem está errado, quem cometeu algum erro, mas sim o de esclarecer, de entender o que está se passando na família, para que daí o sintoma possa desaparecer. Karen, muito obrigada pela sugestão, ela foi muito boa. E escreva, participe, sugira temas para a gente conversar, esse canal é nosso.